Vamos ler a palavra lá em João, capítulo 4. Abre aí sua Bíblia. Vamos ler a palavra. Diz o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, me dê dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá e chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, nos explicará tudo. E Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Senhor, essa é a sua palavra é viva, ela é eficaz e ela produz em nós o efeito que é necessário. Deus, que nesse momento, Pai, eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor fale ao coração de cada pessoa verdades eternas, Senhor, de acordo com a necessidade de cada um, e que nós sejamos edificados, libertos e transformados pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, essa é uma passagem bem conhecida, acredito que muitas pessoas aqui já ouviram falar, mas ela traz um poder muito grande, né? Uma revelação muito grande a respeito de quem é Jesus. E essa história ela não começa em Samaria, ela começa lá na Judéia. No capítulo anterior, se você for ler João, capítulo 3, após Jesus ter um encontro com Nicodemos, eu vou tentar ser mais devagar. Desculpa aí, Andréia. Obrigada. Após Jesus ter um encontro com Nicodemos, um religioso, um fariseu muito importante, ele vai para a Judéia, junto com os seus discípulos. E lá na Judéia era o lugar onde João Batista estava batizando pessoas. Jesus mesmo já tinha sido batizado ali naquele lugar. Então ele vai para aquele lugar. E ali ele começa a ministrar, a pregar o evangelho, e muitas pessoas começam a se converter e serem batizadas. E, de repente, um judeu suscita uma questão no meio do povo, com relação à purificação cerimonial, que é o batismo. E ele começa a trazer essa discussão, e ali gera uma animosidade entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. E os discípulos de João Batista chegam a ele e falam assim: olha, aquele homem que você apresentou, agora ele está aqui e ele tem mais discípulos que você. Ele está ficando mais famoso que você.
Jesus, o ministério de Jesus começa depois do ministério de João Batista. Jesus mesmo é alguns meses mais jovem que João Batista. Quando você lê o relato ali da gravidez de Isabel e Maria, você sabe ali que são poucos meses de diferença. Então, nesse caso, a autoridade era de João Batista. João Batista surgiu antes, mas, de repente, o ministério de Jesus está crescendo. E João Batista, com muita sabedoria e convicção do chamado e de quem ele era, ele fala assim, olha, eu não sou o noivo. Eu sou amigo do noivo, o amigo do noivo não quer tomar a noiva. Ele prepara tudo para que o noivo receba a noiva. Ele se alegra com a chegada do noivo, e eu me alegro com a chegada de Jesus, porque ele é aquele a quem eu dizia a respeito, que virá um que é maior do que eu. E é nessa passagem de João, capítulo 3, que João Batista fala, importa que ele cresça e eu diminua. Então, o capítulo 4 ele vem dentro desse contexto, de que estava se gerando ali uma animosidade, uma competição no meio dos discípulos, no meio do povo, entre Jesus e João Batista. Isso me remete a quantas vezes na nossa vida nós somos colocados nesse lugar de comparações e competições. Seja qual for o ambiente que a gente frequente, nós estamos sendo constantemente impulsionados a viver dentro dessa competição. Dentro desse lugar que a gente tem que ocupar o nosso espaço, que a gente precisa se provar, que a gente não pode deixar ninguém passar por cima de nós. E aqui nós temos a nossa primeira lição. Que quem sabe quem é, quem está verdadeiramente posicionado em Deus, não fica em lugar de competição. Não fica em lugar de disputa. Aqui fala que quando Jesus soube que a história começou a correr mais ainda, que os fariseus começaram a saber que Jesus estava fazendo mais discípulos, batizando mais pessoas, o que Jesus faz? Jesus saiu. Jesus saiu do lugar do conflito, Jesus saiu do lugar da competição, porque tanto Jesus quanto João Batista sabiam debaixo de qual missão que eles estavam. E que essa missão não importava ficar disputando, discutindo com pessoas, mas sim colocar o coração centrado naquilo que Deus chamou eles para fazer. Quantas vezes no nosso trabalho, nos nossos ambientes seculares, nós somos colocados nesse lugar de disputa? Nesse lugar de você precisar garantir o seu espaço, nesse lugar de ameaças. Quem aqui já passou por situação assim? De querer puxar o seu tapete, de te difamar, de te colocar numa posição indesejada. Eu estava me lembrando, certa vez, eu trabalhava num órgão, e o diretor desse órgão que assumiu, ele era uma pessoa muito difícil. Ele já tinha um histórico de abusos, né? Processos e tudo, e lá dentro dessa instituição ele também estava agindo dessa forma, perseguindo pessoas, né, fazendo coisas desastrosas. E dentro das perseguições, eu entrei no rol, porque eu era nada mais, nada menos que a presidente da Associação dos Servidores. Então, você imagina como ele me amava, né? E, enfim, a forma como ele achou de me atingir foi me removendo do lugar onde eu estava. Eu trabalhava num lugar super central, do lado do trabalho do meu esposo. A minha vida estava resolvida ali. De repente, ele me mandou para uma outra região administrativa que ia me atrapalhar tremendamente. E eu sabia que aquilo se tratava de uma perseguição. Eu sabia que aquilo se tratava de uma disputa por espaço. Então, eu fiquei muito mal, muito triste. Falei assim, poxa, né, é tão ruim você imaginar que tem alguém fazendo algo para te prejudicar. Isso é tão ruim. Mas, no momento que eu estava ali, eu chorando, o Senhor falou comigo, falou assim, ninguém pode prejudicar quem eu estou beneficiando. Ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoa. Se mantenha firme nessa convicção de que a bênção do Senhor está sobre você, e o que tramam contra você, o que intentam contra a sua vida, não é maior do que o poder e a palavra de Deus. Naquele momento, eu fui ali me reunir, eu aceitei essa remoção e fui trabalhar num lugar assim maravilhoso, super tranquilo. Eu tinha uma rotina muito tranquila de trabalho e, depois de um tempo, eu tive que retornar. Esse diretor acabou saindo desse lugar e, quando eu retornei para esse lugar, eu vi o caos que foi instaurado dentro da instituição. Todas as minhas colegas estavam debaixo de atestados e medicações
para estresse, para depressão. E eu vi ali um quadro de um livramento do Senhor e como o Senhor a abençoou. Então, querido, não tenha medo se tem alguém disputando o seu espaço, disputando o seu lugar. Quem te chamou foi o Senhor. É a Ele que você serve. Não tema o mal que os homens podem te fazer. Ninguém pode roubar a bênção daquele que está no Senhor, sabe? Continua fazendo o seu trabalho, continua se dedicando, fazendo tudo como se fosse para Deus, que é o Senhor quem te honra, é o Senhor quem garante a sua posição em todos os lugares que você for. Eu estava me lembrando de José. Tinha uma palavra sobre a vida de José, lançaram ele no poço, tentaram fazer o nome dele ser esquecido, mas o plano de Deus não se frustrou. Mesmo ele tendo ido para o poço, para o calabouço, sendo escravo, ele chegou no lugar que Deus tinha preparado para ele. Tenha paciência e perseverança na palavra que Deus te deu. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Lá no Salmo 115 fala que o Senhor faz tudo aquilo que lhe apraz. Nada foge do controle das mãos de Deus. Descansa o seu coração, porque Ele que tem preparado um lugar para você. Ele vai estabelecer a honra, mesmo em meio às perseguições. Amém? Vou falar no contexto de igreja. Aqui na Lagoinha não acontece isso, amém? Competição, disputa, amém? Glória a Deus. Estou falando brincando, mas graças a Deus a gente realmente vive num ambiente muito saudável. Mas somos seres humanos e todos nós estamos sujeitos, né, ao orgulho, à vaidade. Eu estou sujeita a isso, tenho que matar isso todos os dias, você também. E no reino de Deus não existe espaço para disputa, não existe espaço para competição, porque a obra de Deus é grande. Sabe, não se sinta preterido ou esquecido. Jesus falou que a obra é maior do que os trabalhadores. Então, gente, está sobrando obra, está faltando é gente. Então, tem um lugar que Deus tem te chamado para você servir, para você edificar o reino de Deus, que é de paz, que é de justiça e de alegria. O que é seu está guardado, amém? Amém? Ninguém toca naquilo que o Senhor preparou para você. E prosseguindo aqui na história, vai falar que era necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Geograficamente, a Judéia fica ali na parte sul de Israel e a Galileia na parte norte. Então, para subir Samaria, a região de Samaria ficava bem ali no meio. Só que, como o texto falou, os judeus não se davam com os samaritanos. Então, esse caminho mais perto, mais curto, ele geralmente não era percorrido assim. Porque os judeus evitavam passar no lugar onde os samaritanos estavam e os samaritanos agrediam os judeus que passavam por ali. Então, o normal era eles fazerem um caminho, uma rota desviada ali pelo Jordão para subirem para Jerusalém. Mas, para Jesus, era necessário passar por Samaria. Porque existia ali um propósito, uma promessa de Deus para que Jesus fizesse. Então, Jesus vai por Samaria. Só explicando o porquê desse conflito entre judeus e samaritanos. Quando o povo de Israel foi levado ao exílio na Assíria, ficaram pouquíssimas pessoas ali naquela região, que era Samaria. Então, os assírios começaram a enviar pessoas de todos os povos para ocupar aquela região. E nisso começou a acontecer casamentos mistos, começou a se misturar a cultura, né, os filhos. E por isso, os judeus, quando eles retornaram, se depararam com aquele povo, houve uma grande rejeição. Eles rejeitaram o povo judeu como povo escolhido, rejeitaram Jerusalém como a cidade santa, e ali começaram esses conflitos que se postergaram por muito tempo. Então, quando fala que os judeus não se davam com os samaritanos, era no nível de que eles não se falavam e não podiam nem compartilhar instrumentos. Está aí a surpresa da samaritana. Como é que Jesus pedia água para ela, sendo que ele ia ter que beber no copo dela? Não podia. Jesus ali estava rompendo uma barreira. Então, era necessário passar por Samaria. Diz que Jesus, cansado, Jesus compartilhando, né, de toda a humanidade, ele, cansado, se sentou. Estava mais cansado que os discípulos, né, que os discípulos ainda foram para a cidade comprar pão e Jesus ficou ali descansando. E ali era por volta de meio-dia. Nisso fala que vem uma mulher samaritana, tirar água do poço. Por que a Bíblia faz questão de falar que era meio-dia? Por que dizer o horário?
Culturalmente, as mulheres vão buscar água pela manhã, bem cedo, ou ao final da tarde, quando o sol está se pondo. Mas essa mulher, na hora mais quente do dia, ela está ali indo buscar água. Isso mostra para a gente que, na verdade, ela estava ali para fugir. Fugir do encontro das pessoas, fugir do encontro de outras mulheres, e a gente vai percebendo ao longo do texto por quê. Ela era uma mulher. Jesus ali estava rompendo a barreira. A gente vê que Jesus tem a primeira iniciativa. Ele fala primeiro com a mulher, sabe? Me dá um pouco de água. Ele rompe a barreira, a iniciativa primeiro é dele. E assim foi conosco. Jesus teve a primeira iniciativa ao nos chamar, ao nos amar, ao nos escolher. Ele já veio ao seu encontro, ele já te chamou. E ali Jesus estava rompendo algumas barreiras quando ele fala com essa mulher. A primeira barreira de gênero. Ele, homem, um homem reconhecido, um religioso reconhecido, ele não podia, em público, conversar com uma mulher. Isso era evitado, isso era mal visto, mas Jesus rompe essa primeira barreira. Depois ele rompe a barreira da nacionalidade. Ele sendo judeu, judeus não falam com samaritanos, não se dão com samaritanos. Jesus rompe essa segunda barreira para falar com essa mulher. E a terceira barreira é uma barreira moral, porque a gente vê que essa mulher era uma mulher que já tinha tido vários casamentos. Era uma mulher que não era aceita pela sociedade, não era aceita pelos padrões. Mas Jesus rompe todos esses padrões para acessar o coração dessa mulher. E eu quero te dizer que Jesus rompe todas as barreiras para acessar o seu coração, para demonstrar para você o amor, a graça, a misericórdia que estão disponíveis diante de você. Sabe, não tem pecado, não tem história, não tem acusação alguma que seja suficiente para te afastar do amor de Deus. Se você acha que ainda existia algo que te impedia de acessar essa presença, de acessar esse amor, eu estou aqui hoje para te dizer, não há barreiras que enfrentem o amor de Deus por você. Ele te ama incondicionalmente, Ele escolheu te amar e foi Ele quem tomou a primeira atitude na sua direção. E ele fala com essa mulher, né, me dá um pouco de água, e ela fala assim, como você sendo judeu pede água para mim? Como que você vai beber no mesmo copo que eu? Como que você está falando comigo? Ele fala, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, a salvação que Deus tem para você, seria você que tinha pedido água para mim. Eu te daria uma água viva. Jesus estava falando não da água daquele poço, estava falando de uma água, de uma provisão que é muito superior a qualquer coisa que a gente pode achar nesse mundo. Mas essa mulher ainda não conseguia entender, ela ainda estava presa, né, no natural. Ela fala, mas como? Você não tem corda, você não tem balde, o poço é fundo, da onde que você vai tirar essa água viva para me dar? E Jesus fala assim, olha, quem beber dessa água vai ter sede outra vez, mas quem beber da água que eu der, vai ser dentro de você uma fonte para jorrar para a vida eterna. Aquela mulher, naquele lugar, estava buscando uma solução passageira para um problema que ela vai ter para sempre. Naturalmente falando, a gente vai ter sede para sempre na nossa vida, né? Para sempre você vai ter sede, para sempre você vai precisar tomar água para saciar a sua sede. Mas Jesus começou a mostrar para ela que existia uma fonte de saciedade, de satisfação, em que ela nunca mais ia ter falta de nada. Essa fonte era a presença do próprio Jesus, do próprio Espírito de Deus dentro dela. E Jesus aqui mostra para ela uma solução eterna, que vai fazer com que todos os problemas se tornem passageiros. Assim, quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, nós temos problemas que poderiam durar uma eternidade. A história dessa mulher era um problema eterno. O histórico dela era um problema eterno. A insatisfação, os desejos eram eternos. Mas Jesus veio trazer uma solução eterna e tornar esses problemas totalmente passageiros. Sabe, nós enfrentamos situações na nossa vida que podem parecer que é o fim, que podem parecer que vão
para sempre nos perseguir, para sempre nos atormentar, mas eu quero dizer que hoje Jesus diz para você que Ele está trazendo uma solução para sempre para o seu problema. E o seu problema agora vai se tornar leve, momentâneo, passageiro, porque dentro de você tem a fonte, não tem uma água que você vai buscar num lugar para beber, mas uma fonte está dentro de você e essa fonte vai te prover tudo o que você precisa. Jesus não quer nos dar apenas a solução de um problema. Resolve esse problema. Obrigada, Deus. Resolve esse problema. Ó, Deus, tem mais uma fila de problemas. Jesus está te dando a fonte de todas as coisas, que você nunca mais vai precisar de coisa alguma. Glória a Deus. Lá em 2 Coríntios fala a respeito disso. Vou ler com vocês 2 Coríntios, no capítulo 4. Deixa eu marcar aqui, saiu. Capítulo 4, versículo 16, fala o seguinte, olha. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Querido, o Evangelho não vem prometer para você um carro novo, uma casa nova, bens, propriedades, isso aí o mundo pode te dar. O Evangelho vem prometer para você uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que está acima de toda situação, de todo sofrimento, de toda dor. Uma paz que o mundo não pode te dar. Essa paz você só tem em Jesus. Essa paz é uma solução eterna, porque você vai sim passar por problemas, por aflições. Você vai sim passar por tormentas nesse mundo, Jesus falou. Mas Ele venceu. E a paz que nós temos é que Ele venceu e que nós com Ele também venceremos. Os nossos problemas se tornam leves, momentâneos, são perdas, são dores, mas diante da glória que está reservada para nós, diante da promessa que está reservada para você, eles são tão pequenos, eles são tão leves, tão momentâneos. É isso que a fonte de vida dentro de você vem satisfazer, vem saciar uma solução eterna. Jesus, então, prossegue no diálogo com ela, porque ela fala assim, Senhor, e ela ainda totalmente presa no mundo natural, me dê dessa água para que eu não tenha que vir mais aqui pegar. Já pensou, gente? Que maravilha! Pleno século I, ela ali com tudo automatizado, uma água que ela nunca mais precisasse ir ali no poço, carregar balde, enfrentar as pessoas. E ela fala, me dá dessa água para que eu não tenha que voltar mais aqui. Jesus falou assim, dou sim. Vai lá e chama seu marido. Parece que Jesus mudou de assunto, né? Mas Jesus o tempo todo está tentando tocar no coração dela e mostrar das verdades espirituais que Ele estava falando. Jesus tocou na falta que ela tinha, na carência que uma vida inteira ela tentou suprir e nunca conseguiu. Jesus estava mostrando para ela que essa sede, que essa necessidade só se cumpriria através dele, da presença dele na vida dela. E ali Jesus também prova essa mulher. Prova o quanto que essa mulher estava comprometida com esse diálogo. Se essa mulher fala assim, tá bom, depois eu chamo, deixa para depois. Ela não estava comprometida com a verdade. Mas ela se abre e fala, eu não tenho marido. Ela se expõe diante de um desconhecido judeu. Eu não tenho marido. E o tanto que ela se expõe, é o tanto que ela está comprometida com essa conversa. É o tanto que ela está comprometida com esse diálogo. Deixa eu te falar, o tanto que você se expõe, é o tanto que você está comprometido diante de Deus. Deus não está esperando você, perfeito, lindo, maravilhoso, com um discurso legal, para te receber, até porque Ele te conhece até mais que você. Ele conhece o seu coração. E o quanto que nós estamos dispostos e entregues nesse nosso relacionamento com Jesus é demonstrado por tanto que a gente expõe a verdade diante dEle. É demonstrado pelo tanto que a gente fala, Senhor, eu estou buscando em outras coisas uma satisfação que eu sei que eu só teria em Ti.
Senhor, eu estou me perdendo, eu estou mentindo, eu estou adulterando, eu estou me prostituindo. Senhor, eu preciso. O tanto que você se expõe, o tanto que você confessa suas debilidades e fraquezas, é o tanto que você está comprometido nesse relacionamento com Jesus. Tudo que Deus espera de nós é um coração sincero, é a verdade. Por isso que Jesus fala para ela, o que você disse é verdade. E aí ele fala para ela, porque você já teve 5 maridos, e esse com quem você está não é o seu marido. Jesus conseguiu tocar no coração dela para dizer, você viveu uma vida inteira buscando satisfação em coisas, em pessoas, e vez após vez você se frustrou, porque não são nessas coisas e nem nessas pessoas que você vai ter a sua satisfação. Gente, a satisfação plena nós só temos em Jesus. O nosso coração, como seres humanos, é um poço de insatisfação. É um poço de querer mais. Por isso que a gente vive numa sociedade do jeito que a gente vive, né? Capitalista, consumidora, porque a gente nunca se satisfaz. Quando eu estava conversando com essas amigas sobre essa palavra, eu me lembrei que uma vez o Tiago fez uma viagem para fora, para o exterior, e eu não pude ir. Ele foi, na verdade, naquela época que valia a pena comprar, sabe? Valia a pena viajar, comprar, trazer as coisas, então. E eu não podia ir porque a Rebeca, a nossa filha do meio, ela estava recém-nascida. Então eu falei assim, bom, eu não vou, mas não vai ficar barato. Falei, amor, eu posso pedir as minhas coisas para entregar no hotel? Ele, pede, claro. Quando ele chegou no hotel, ele falou que a recepção era só caixa que eu tinha pedido. Eu falei, eu não vou. E pedi, gente, comprei coisa para as crianças, terminei de fazer um enxoval da Rebeca, comprei coisa para o Mateuzinho, que já tinha ali uns 4 anos, comprei coisa para casa, comprei para mim, o Tiago trouxe até uma impressora dentro da mala, para vocês terem noção do trabalho que eu dei. Enfim, ele voltou de viagem, passou ali, acho que foi uns 4 dias, né? Voltou de viagem, e ele chegou com uma mala, ele falou assim, essa mala aí é só coisa sua. E eu, yes. E ali na sala de casa, eu fui desfazendo a mala. E aí fui tirando roupa minha, roupa das crianças, coisa de casa, e tirei. Daqui a pouco a mala estava vazia e o sofá, uma montoeira de coisa. E eu olhei para aquela mala vazia, sabe qual foi a sensação que me veio? Acabou. Só? Sério, gente, sinceramente, a sensação que me veio foi de um vazio, que eu queria continuar abrindo, continuar tirando. Eu falei, mas só isso? E quando eu olhei para o sofá empilhado, na hora me veio um versículo na cabeça. Está lá em Provérbios que diz assim, a sanguessuga, ela tem 2 filhas, dá e dá, e elas nunca estão satisfeitas. Gente, o nosso coração, quando ele não está firmado na nossa plena satisfação em Cristo, é um poço de insatisfação. Sabe, você já conheceu uma pessoa insatisfeita, ou talvez você seja uma pessoa insatisfeita? Isso não tem nada a ver com o que você tem, ou o que você deixa de ter. Isso tem a ver com o seu coração. Porque quando o nosso coração está em Cristo, nós nos sentimos abastados, mesmo não tendo nada. Porque Ele é tudo que nós temos, Ele é tudo que nós precisamos. É nesse momento que o apóstolo Paulo fala, olha, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter abundância, mas quer saber? Nada disso importa, porque eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho Jesus e isso é suficiente. Se lembre, a insatisfação, ela tem a ver com um coração e não com coisas externas. A gente pode ver pessoas cheias de coisas, insatisfeitas, mas pessoas que têm tão pouco, com a plena alegria. E nós, em Jesus, temos que ter essa plena satisfação, essa plena alegria. Então, Jesus estava mostrando para essa mulher, olha, você buscou fora, mas essa satisfação ela só vai conseguir vir de dentro, ela só vai conseguir vir da fonte que te sacia e que te supre em todas as coisas. E eu estava lendo a respeito desse texto, falou assim, gente, a melhor coisa que tem quando você fica desconfortável com o assunto é mudar de assunto, né? Muda de assunto, fala sobre outra coisa. E essa mulher que começa a falar, fala, então já que você está tocando nisso, vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar da adoração, mas nós e nossos antepassados adorávamos aqui. Em Samaria existia um monte chamado Monte Gerizim. Nessa época ali dos conflitos que eu expliquei no começo, eles rejeitaram Jerusalém como lugar de adoração.
Então, eles criaram seu próprio lugar de adoração. Criaram um templo ali no Monte Gerizim para que eles adorassem. Mesmo depois que esse templo foi destruído, eles continuaram naquele lugar como local de adoração. E ela estava questionando Jesus, falando assim, olha, aqui é o nosso lugar de adoração, por que vocês dizem que é lá? E Jesus não desmente essa mulher, ele fala, de fato, é Jerusalém o lugar de adoração. De fato, nós adoramos o que conhecemos, vocês não conhecem. E isso nos mostra que a nossa adoração a Deus, ela precisa preceder o conhecimento que nós temos dele. Nós não podemos adorar a Deus se nós não o conhecemos. Como é que você vai adorar alguém que você não sabe o que agrada a ele? Como é que você vai falar palavras para Deus, oferecer uma adoração em coisas que você faça a Deus, se você não sabe do que Deus está te pedindo, o que Deus quer de você? Esses dias, uma amiga nossa internou, na véspera do aniversário dela, internou com o filho. E eu fiquei super triste, porque a gente estava cheio de planos para fazer no aniversário, e ela lá teve que internar o filho numa situação que tinha que precisar de acompanhamento de perto. E aí eu fiquei assim, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por ela. Aí eu falei, minha linguagem de amor é comida. Esqueci de falar uma coisa da minha apresentação. Eu faço a menor banoffee que você vai comer na sua vida. Amém, igreja? Quem pode dizer um amém aí? Então, quem é visitante aí é porque minha banoffee aqui é famosa. Um dia vocês vão provar. Eu sempre tenho oportunidade, eu faço. E minha linguagem é agradar com comida, né? Eu faço comida para agradar o povo. E essa minha amiga lá no hospital, eu falei, eu vou pedir uma comida para entregar lá no quarto para ela, né? No dia do aniversário. Só que eu não tinha certeza, eu pensei logo em pedir um sushi, né? Eu falei, vai chegar lá uma barca de sushi, legal. Eu ficaria feliz, muito feliz. Fica a dica. Mas eu não tinha certeza se ela gostava de sushi. Aí eu liguei para o marido dela, eu falei, amigo, qual é o prato preferido dela? Aí ele falou, sushi. Eu falei, glória a Deus, estou conectada. Mas eu fiquei pensando a respeito disso. Já pensou se eu peço um prato de sushi e ela odeia cheiro de peixe cru? Eu ia estar na minha melhor das intenções, mas eu não ia agradar a minha amiga, porque não era o que ela queria, não era o que ela gostava. E por quê? Porque não a conhecia direito, não sabia do gosto dela. E nossa adoração a Deus precisa ser de um Deus que nós conhecemos. Senão nós corremos o risco de fazer o que os samaritanos fizeram. Eles produziram a própria adoração. Eles fizeram o próprio lugar de adoração. É assim que tem que adorar a Deus? Não, mas eu vou inventar a minha forma de adorar a Deus. Eu acho que eu devo adorar a Deus assim. E muitas vezes nós estamos tornando de Deus um ídolo nas nossas vidas. Sabia que quando o povo de Israel construiu ali aquele bezerro de ouro que a gente tanto fala, eles construíram um bezerro de ouro para adorar a Deus? Não era outro Deus, não era o Deus do Egito. Era o Deus de Israel. Uma forma errada de adoração é uma idolatria. Nós não podemos fazer de Deus aquilo que nós queremos. Se o seu Deus, ele serve para te dar tudo que você quer, você ficar pedindo coisas, pedindo bens, pedindo proteção, se o seu Deus te serve para isso, talvez você está precisando de um gênio da lâmpada. Não é de um Deus. Eu tenho uma lâmpada lá em casa, viu, gente? Não funciona. Todo mundo que chega lá em casa, posso esfregar? Pode, é uma decorativa. Mas, gente, a gente às vezes faz de Deus o gênio da nossa lâmpada. A gente quer dar pedidos, desejos e desejos, quer que todos se cumpram e se esquece que Ele é o Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o instrumento, Ele é aquele a quem nós temos que adorar. Nós somos instrumentos na mão dEle. Nós precisamos conhecer a Deus. Uma adoração sem conhecimento, ela é vazia, ela é idólatra. Nós precisamos conhecer a Deus, porque Deus não está aqui a servir as nossas vontades apenas, aquilo que a gente quer que aconteça, porque nem a gente sabe o que a gente quer direito. Quem aqui já se apaixonou pela pessoa errada? Pode levantar a mão, você está do lado do seu marido, fala, agora eu estou apaixonada pela certa. E aí agora você se vira para tirar a música da sua cabeça. Então vai ficar todo mundo cantarolando. Mas quem aqui conhece uma pessoa que tem diabetes e que quer comer doce? Quem é que é essa pessoa? A irmã está até se escondendo ali. Está com restrições alimentares, o médico falou, não pode.
e você insiste naquilo porque nós não sabemos o que nos faz bem. Nós não queremos as coisas certas, mas Deus sabe do que a gente precisa. E nós precisamos buscar essa perfeita vontade dEle, se alinhar nessa vontade, porque esse é o nosso Deus, esse é o Deus que é o alvo da nossa oração. E essa mulher continua falando, eu tenho que partir aqui para o final. E ela continua falando, você está falando de adoração, né? E Jesus falou assim, olha, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. O que Deus requer de nós é uma sinceridade de coração, a verdade do nosso coração. Não é nem em Samaria, nem em Jerusalém. Gente, eu amo Israel, amo Israel. Se pudesse ir para lá todo ano, eu ia todo ano, porque eu gosto de lá. Mas graças a Deus que nós não precisamos ir para Israel para que Deus ouça as nossas orações. Graças a Deus, você não precisa entregar um bilhetinho para alguém colocar lá no Muro das Lamentações, porque lá a oração vai ser mais forte. Não vai, querido. Vou te dizer, você não precisa vir nem aqui nessa igreja para Deus te ouvir. Você tem um acesso livre. Aqui nós adoramos juntos, celebramos juntos. Você vê a presença de Deus se manifesta poderosamente no meio do seu povo. Mas Deus te deu um livre acesso. A única coisa que você precisa é se achegar a Ele com sinceridade de coração. Porque um coração contrito e sincero o Senhor não rejeita. Ele está esperando só você se aproximar com verdade diante dEle. E a mulher fala, eu sei que quando Cristo vier, Ele vai nos explicar todas essas coisas. E Jesus fala assim, eu estou aqui, sou eu que estou falando com você. Jesus se revelou a ela como aquilo que ela estava esperando que acontecesse. Aquilo que ela estava esperando que viria. E Ele disse, já chegou, a hora é agora, eu estou aqui. Pare de esperar uma solução futura para o que Jesus já está te oferecendo agora. Nós não precisamos de algo no futuro, nós já temos tudo que precisamos. Esse tudo é Jesus. Ele está aqui. Tem algo que você tem sentido falta? Tem algo que tem gerado insatisfação no seu coração, carência? Jesus está aqui. E Ele é tudo que você precisa. As coisas passam. As nossas vontades passam, os bens passam. Mas o amor de Deus e a presença de Jesus é eterna no nosso coração. E isso é o maior presente que Ele vai nos oferecer. A salvação e uma alegria eterna. Uma paz que o mundo não pode roubar. Uma paz que te invade. E que mesmo você passando por tormentas, por tribulações, por necessidades, você tem paz. Você tem alegria. Você tem plena satisfação. Porque a paz não é algo que nós temos. A paz não é algo que nós podemos produzir. A paz é uma pessoa. E a paz é Jesus. Hoje Jesus está colocando o nosso coração alinhado nesse lugar de adoração. Porque é nesse lugar de adoração que nós entronizamos Ele. Nós colocamos no trono, no centro, aquilo que verdadeiramente importa. E tudo que está ao redor se torna tão leve, tão passageiro, tão momentâneo. Porque nós já encontramos a fonte de todas as coisas, que é Jesus. Que hoje, assim como essa mulher que foi despertada, e depois você pode continuar lendo essa história, foi despertada e despertou a outros para uma verdade eterna, que nós sejamos despertados para essa verdade eterna. Nós podemos ter planos, projetos, desejos, mas a nossa plena satisfação está em Jesus, em quem Ele é, no seu amor, na sua vida em nós. Eu queria que você ficasse de pé. A tia do Kids está aqui. Carol, está ali. Fica de pé, coloca a mão no seu coração. E comece a falar para o Senhor daquilo que tem te atormentado,
daquilo que tem te preocupado. Começa a falar para o Senhor daquilo que você precisa. Mas acima de tudo, que você precisa dele. Que você pode ter tudo, se você não tiver o Senhor, você não tem nada. E que mesmo você não tendo nada, se você tiver o Senhor, você tem tudo aquilo que você precisa. Faça dele a sua alegria, a sua plena satisfação, a sua necessidade. Porque tudo mais que você precisa, ele vai acrescentar.